Muito bem, vamos começar um pouquinho sobre lesão de plexo braquial. Quem já atendeu, já teve experiência de atender paciente de plexo? São lesões bem interessantes, né? Complexas, mas muito interessantes. A fisiopatologia é bem legal. Então, primeiro vamos analisar o plexo, tá? Então, a gente sabe que o plexo braquial é formado pelas raízes de C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Então, essas raízes formam o plexo braquial. Algumas vezes, mas isso não é frequente, existe a raiz de C4 dando uma contribuição para o plexo. É o que a gente chama de plexo braquial pré-fixado, tá? O plexo braquial pré-fixado é quando a raiz de C4 dá alguma contribuição para o plexo. O plexo braquial pós-fixado é quando a raiz de T1 dá contribuição para o plexo, tá? Só a título de curiosidade. Então, a gente pode dividir o plexo braquial de uma forma didática em nervos ou raízes, tá? Em troncos, em divisões, em cordas e em nervos finais, tá? Vamos falar de cada uma delas especificamente. As raízes a gente já falou, né? Que são essas 5 raízes aqui. O que são os troncos? O tronco superior, que é esse que a gente vê aqui em cima, ele se dá pela união de 2 raízes, tá? Então, C5 e C6 vão se unir para formar o tronco superior. Tá tranquilo aí? Tá? Tem 2 raízes, C5 e C6, elas vão se unir para formar o tronco superior, tá? A raiz de C7, ela é solitária, ela gosta de caminhar sozinha, tá? Então, C7, ela vai caminhar sozinha para formar o tronco médio, tá? C7 caminha sozinha para formar o tronco médio, tranquilo? C8 e T1 são amigos, vão se unir para formar o tronco inferior, ok? C8 e T1 vão se unir para formar o tronco inferior. Tranquilo? A partir daí, a gente começa a dividir o plexo braquial. Então, cada um desses troncos, eles vão dar 2 divisões, tá? Isso é regra. Uma divisão vai ser anterior e uma divisão vai ser posterior, ok? Então, a nível de tronco, aqui tronco superior, tronco médio e tronco inferior, cada tronco desse vai se dividir em 2. Uma divisão que vai para a parte anterior e uma divisão que vai para a parte posterior, tá? Então, para simplificar, todos esses troncos vão dar uma divisão posterior que vai formar a corda posterior, tá? Então, aqui a gente vê a divisão posterior do tronco superior, a divisão posterior do tronco médio e a divisão posterior do tronco inferior. Todas essas divisões posteriores vão formar a corda também com o mesmo nome, corda posterior. Tudo tranquilo até aqui? Tudo bem. Aí eu falei que cada tronco vai dar 2 divisões, uma anterior e uma posterior. A gente já viu as posteriores, vamos ver as anteriores, tá? Então, o tronco superior, ele vai dar uma divisão anterior aqui, que vai se unir também com a divisão anterior do tronco médio, para formar a corda lateral, tá? Vou repetir. O tronco superior vai dar uma divisão anterior, que vai se unir com a divisão anterior do tronco médio, ó. Elas vão se unir aqui para formar a corda lateral do plexo braquial, ok? A divisão anterior da corda, a divisão anterior do tronco inferior é essa aqui, ó. Ela vai caminhar sozinha. Essa é a divisão anterior do tronco inferior. Tudo tranquilo até aí? Pronto. Então, essas cordas lateral
e medial, elas novamente vão se unir para formar o nervo mediano, tá? Então, o nervo mediano que a gente vê aqui, que vai para lá, para o braço, ele tem origem tanto na corda lateral do plexo braquial, como na corda medial do plexo braquial. Dizendo isso, a gente sabe que o nervo mediano ele tem origem quase que em todas as raízes do plexo braquial, tá? Com exceção de T1, porque T1 ele vem com as fibras mais periféricas aqui, e ele vem para cá até o nervo ulnar, tá? Então, com exceção de T1, todas as raízes, eles contribuem para a formação do nervo mediano, ok? O nervo ulnar, ele tem origem aqui na corda medial do plexo braquial, ok? Corda medial do plexo braquial. Só para vocês lembrarem, ó, nervo ulnar, ele não está lá medial, aqui no epicôndilo medial, então não lembra. Nervo ulnar está lá no epicôndilo medial, ele vem da corda medial, tá? Porque a corda medial também está desse lado, por isso que ela chama corda medial. Corda medial está mais próxima do meio do corpo, do centro do corpo, por isso que chama corda medial. A corda lateral está mais próxima da lateral do nosso corpo, por isso chama de corda lateral. E a corda posterior, ela está mais por trás, por isso chama corda posterior. Tranquilo? Muito bem. Aqui a gente vê o nervo radial vindo da corda posterior, tanto o radial como o axilar, tá? Então aqui a gente vê o nervo radial e o axilar tendo origem lá na corda posterior, ok? E o nervo músculo cutâneo, que inerva os flexores do cotovelo, tem origem lá na corda lateral, ok? Tudo tranquilo até aí? Pronto. Agora vamos para os nervinhos. Aqui a gente vê o torácico longo, saindo aqui de C5, C6 e C7. Lá no comecinho das raízes, tá? Torácico longo. E aqui a gente vê o dorsal escapular, saindo da raiz de C5, isoladamente em C5. Aqui a gente vê o supraescapular, saindo do tronco superior, e também o subclávio do tronco superior, ok? Aqui a gente vê o peitoral lateral, saindo da corda lateral, o peitoral medial, saindo da corda medial. Aqui a gente vê o subescapular superior, subescapular inferior e o tóraco dorsal saindo da corda posterior, ok? Aqui a gente vê os nervos sensitivos que inervam o braço e antebraço, o cutâneo medial do braço, que é esse aqui, e o cutâneo medial do antebraço, que é esse aqui. Ambos, como o nome chama, medial, saindo da corda medial, tá? Então, os próprios nomes dos nervos ajudam a gente. Eu sei que isso é bastante complicado, eu estudei isso quase 35 anos para poder aprender, então não esperem aprender em um final de semana, mas ter essa visão de como estudar. Quero que vocês saiam daqui sabendo como estudar o plexo braquial. Começar pelas raízes, depois a gente estuda as divisões, depois a gente estuda as cordas e os nervos, ok? A melhor forma de aprender o plexo braquial é desenhar o plexo braquial. Quando você consegue desenhar o plexo todinho, que você vai encaixando, que compara na figura lá do livro, que está certinho, então está no caminho certo. E a cada 15 dias volta para lá para estudar de novo. Porque até eu, de vez em quando, eu me enrolo nisso aí, tá? Na especialização que fizeram desenhar isso parecido. Desenhar, né? Me fizeram desenhar também. Mas é uma maneira boa de aprender. Ok, gente? Tá mais ou menos... Deu para entender mais ou menos aí? Muito bem. A gente vê, ó, que C5 ele está em roxo e aqui tem uma bolinha roxa no ombro. Então C5, isso não é regra, mas é mais ou menos um guia para a gente entender. C5 ele é responsável por grande parte dos músculos do ombro, tá? A gente vê que C6 ele está lá em vermelhinho e tem uma bolinha vermelha no cotovelo. Então C6 é responsável pela maioria da origem dos músculos que vão inervar, dos nervos que vão inervar os músculos no cotovelo. C7
punho, principalmente extensores, e T1, e C8 e T1 mão, que são os músculos intrínsecos da mão, os que nascem e morrem dentro da mão. Muito bom. Aí vocês podem me perguntar, como é que eu tenho C5, C6, C7, C8 e T1? Mas eu tenho uma oitava vértebra cervical. Eu só tenho 7 vértebras cervicais. Por que é que eu vou ter 8 nervos cervicais? Essa não é uma boa pergunta? Não é uma boa pergunta? A gente tem que compreender o seguinte, ó. De C1 até C7, todos os nervos que saem, eles saem em cima da sua vértebra respectiva, por cima, tá? Então aqui a gente tem a vértebra de C4 e o nervinho de C4 saindo por cima dessa vértebra, na parte superior, ok? Aqui a gente tem a vértebra de C5 e o nervinho de C5 saindo por cima da vértebra. C6 também saindo por cima, C7 também saindo por cima da vértebra. Quando chega na vértebra de transição, que é T1, C7 a T1, a gente não vai ter o nervo de T1. A gente vai ter o nervo C8. Ok? Então, na vértebra de transição entre a coluna cervical e a coluna torácica, que é a vértebra de transição, a gente vai ter o nervo C8. E aí, aqui embaixo, começa os nervos terem origem por baixo das suas respectivas vértebras. Aí, aqui tem a vértebra de T1 e o nervo T1 saindo por baixo da sua respectiva vértebra, até chegar lá no sacro. Entendeu? Então, por isso que nós temos 8 nervos saindo da cervical, mas apenas 7 vértebras. Tranquilo? Deu para entender isso, gente? Muito bem. As lesões do plexo braquial são lesões de alta complexidade que trazem consequências devastadoras para o indivíduo, porque muitas vezes ele perde a função inteira do membro superior, a depender do local da lesão, tá? Ela acontece em cerca de 1,75 para cada 100 mil habitantes por ano. Como é que está o microfone aí? Tá bom, ruim? Falo mais distante, tá bom? Acometem mais homens em suas idades mais ativas, entre os 15 e 25 anos. A grande maioria das lesões são por acidentes motociclísticos, tá? Acidentes envolvendo moto. E a gente vai ver por que isso acontece. O plexo braquial ele corresponde a 10 a 20% de todas as lesões nervosas periféricas, então é uma entidade extremamente importante, tá? Para a gente estudar. 75% das lesões de plexo braquial tem lesões associadas, tá? Seja fratura, seja luxação, seja uma lesão vascular, e em cerca de 20% são algumas lesões vasculares que estão associadas à lesão do plexo. Então, o mecanismo de lesão é principalmente acidente de moto, tá? Enquanto o indivíduo cai de moto com o ombro, a ponta do ombro no chão, e há uma tração no sentido contralateral. A cabeça vai para um lugar e o ombro vai para outro lugar. Então, há um abaixamento de ombro e uma tração e uma flexão contralateral da cervical, tá? Esse é o mais comum. Existe um outro que a gente vai falar. Pode ser lesado também através de arma branca, através de faca. Existe também algumas lesões de plexo com arma branca e com arma de fogo também. Muito bem. A gente tem que diferenciar alguns tipos de lesão nervosa com base na anatomia, tá? A gente pode ter algumas lesões por avulsão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nervo ele avulsionou da medula. Ele arrancou da medula, ele se desinseriu da medula. E essa ela é uma lesão muito grave, porque não há, não do meu conhecimento, um método de reparo desse tipo de lesão. Você não pode entrar na medula espinhal e passar
um fiozinho vir lá com a agulha e entrar dentro da medula. Se entrar dentro da medula, o camarada perde a função da medula e fica paraplégico. Não é isso? Então é uma lesão que se trata com outros métodos, com transferência muscular, e aí vai, outras maneiras, mas não é um reparo direto. Existe um outro tipo de lesão, que é a lesão por estiramento, em que o indivíduo ele sofreu uma lesão de alto impacto, e esse nervo ele estirou, rompendo algumas fibras internas de forma parcial no nervo, mas não chegou a romper totalmente. Esse tipo de lesão vai formar uma cicatriz muito grande nessa região, é uma cicatriz disfuncional, tá? Fazendo com que o nervo não se comporte da mesma maneira, tá? E não evolua. E há uma terceira lesão, que é uma ruptura. O nervo esticou tanto que ele rompeu, tá? Aí esse tipo de lesão, ele é passível de reparo. E aí nós temos duas classificações para classificar a lesão nervosa: a classificação de Sheldon e a classificação de Sunderland. Essa classificação de Sheldon é a mais utilizada para a gente, tá? Que a gente classifica essas lesões como uma neuropraxia, como uma axoniotimese ou como uma neurotimese, tá? O que é uma neuropraxia? É quando a gente tem apenas o bloqueio da condução nervosa, tá? A unidade motora do nervo, que é o axônio, ele está íntegro, mas a bainha de mielina, ela não está funcionante lá, tá? Então houve um bloqueio da condução nervosa. A axoniotimese, na axoniotimese a gente já tem uma lesão axonal, uma lesão da unidade motora do nervo. Quando a gente tem uma lesão do axônio, a gente vai ter invariavelmente uma degeneração valeriana. Qual que é o teu filho? Quando a gente tem uma degeneração, quando a gente tem uma lesão axonal, a gente vai ter uma degeneração valeriana, que a gente já falou pela manhã, que é uma degeneração do coto distal do nervo. Então a gente tem um nervo, vamos entender o nervo como um tubo, uma canulação. Uma canulação, tá? Uma canulação de água, tá? Se a gente, por exemplo, tem um cano saindo daqui, de onde eu estou, indo lá para a recepção. Se eu pego uma picareta e abro, corto aqui esse chão, e eu paro, faço uma secção desse cano, a água para mim ainda vai continuar chegando aqui, vai esborrotar toda essa sala. Mas a água que está chegando lá na recepção não vai continuar. Né? Vai ficar um pouquinho de água, aquele fluxo, claro que eu rompi o cano e afastei os dois. Vai ficar um pouquinho de água nesse fluxo e a água vai aos poucos saindo, esvaziando. Dá para entender isso? Mesma coisa acontece no nervo, tá? A gente tem uma lesão do nervo. Quando há uma lesão axonal, o tubo endoneural, que é a carcaça do nervo, podemos dizer assim, ela aos poucos vai esvaziando, tá? Esse axônio que estava da lesão para distal, ele vai saindo. Por que ele vai saindo? Para dar lugar a um outro axônio novo, íntegro, que vai migrar, brotar naquela região. Ok? Então, essa degeneração distal é a que a gente chama de degeneração valeriana. Tá tranquilo? Vocês estão tão sérios? Tá dando para entender até aí? Pronto. Existe uma degeneração que a gente chama de centrípeta, que é uma degeneração do coto proximal. Mas essa degeneração é uma degeneração muito pequena, é só para limpar aquele cotozinho proximal, para que quando haja o brotamento do axônio, ele consiga se encaminhar normalmente. Ok? E existe um terceiro tipo de lesão, que é a neurotimese. Na neurotimese, a gente tem uma ruptura completa daquele nervo, tá? Uma descontinuidade do nervo. Muito bem. Eu vou fazer uma outra analogia. Vou fazer uma outra analogia desses três tipos de lesão para, se ficou alguma dúvida, ficar um pouquinho mais claro. A primeira neuropraxia é como se eu, por exemplo, pegasse esse fio do microfone
pisasse nele ou entortasse ele. Vamos dizer que eu entorte ele. Eu entorto, dou um nozinho nele e aí, de repente, o microfone para de funcionar, tá? Eu não quebrei o microfone, eu não torei o microfone, eu não rasguei o microfone. Eu só interrompi o fluxo elétrico do microfone. Tranquilo? Aí eu solto o fio do microfone. Aí ele, aos poucos, as partes internas vão se arranjando. Como é borracha, ele vai voltando e, de repente, o microfone volta a funcionar, tá? Então, aqui eu não precisei chamar um eletricista, um técnico para arrumar. Ele volta normalmente. O período que vai voltar vai depender do crescimento, vai depender da produção de bainha de mielina pelas células de Schwann. Ok? Obrigado. Aqui na axoniotimese é como se eu pegasse o martelo. Essa primeira parte está entendida? Só um bloqueio da condução. A axoniotimese é como se eu pegasse um martelo, pegasse esse fiozinho aqui e desse uma batida com o fio, com o martelo no fio, tá? Aí eu causei alguma lesão de alguns fiapinhos de fio que estavam aqui no microfone. Pode ser uma lesão de 75%, pode ser uma lesão de 25%, um rompimento dessas fibras, tá? O que vai dizer isso é a quantidade de força que eu utilizei para bater no fio do microfone, ok? Que é esse tipo de lesão, que aí vai haver uma lesão axonal, mas nem todos os axônios, alguma parte do axônio. E aqui eu tenho que chamar um técnico, que é o cirurgião, ou não. Vai depender de como esse nervo vai recuperar. Pode ser que o microfone recupere e fique meio chiando, mas ele está funcionando, dá para mim continuar o curso. Mesma coisa o indivíduo, pode ser que recupere parte da função e dá para ir levando, tá? A cirurgia não é uma regra, não tem que ser indicada, ele está confortável com aquilo, pode ser tratado de forma conservadora. Ou pode ser que não, que aquela fibra que lesou seja uma fibra de importante função, para o membro superior ele tenha que necessitar de um procedimento cirúrgico, ok? E aqui nesse terceiro eu peguei o mesmo fio do microfone e passei uma faca no fio, tá? Então eu rompi completamente esse fio. E aí a gente tem que ter uma intervenção cirúrgica. Ok, gente? Tranquilo? A eletroneuro é que vai definir? Ou dá para também, a eletroneuro vai ser de grande auxílio. A eletroneuromiografia vai ser de grande auxílio. Algumas vezes eles não pedem o eletro. Principalmente nos períodos iniciais, nas primeiras 3 ou 4 semanas. A gente vai falar por que isso. Porque a eletroneuromiografia ela deve ser solicitada, ela vai dar um guia muito grande, ela vai localizar a lesão, ela vai confirmar a lesão, tá? Mas ela tem que ser solicitada num período certo, porque senão ela não traz muitas informações interessantes e às vezes até confunde a cabeça de quem está lendo, tá bom? Aqui é a classificação de Sunderland, que ele classifica a lesão nervosa de forma anatômica, tá? Então, a primeira seria um bloqueio da condução nervosa, que é a neuropraxia, da de Seldon. A segunda é uma lesão axonal, que é a lesão da unidade motora do nervo. A terceira é uma lesão axonal, mais uma lesão do endoneuro. A quarta, axônio, endoneuro e perineuro. E a quinta, axônio, endoneuro, perineuro e epineuro, que é a região mais externa. Não se atentem muito a essa não, essa aqui é só a título de curiosidade, a de Seldon é a mais utilizada. Muito bem. Cerca de 50 a 70% das lesões de plexo braquial envolve todas as raízes do plexo. Pegando C5, C6, C7, C8 e T1. Então, a grande maioria vai ser lesão total, que vai trazer um déficit funcional importante para esse indivíduo. 15% das lesões só envolvem o tronco superior, ou as raízes C5 e C6, 20 a 35% raiz C5, C6 e C7, ou tronco superior e médio, e 10% apenas raiz de C8 a T1. Tá bom. Muito bom. As raízes de C5 e C6, quando estão lesadas, ou quando há uma lesão do tronco superior, a gente vai ter, lembra que C5 é muito ombro, C6 cotovelo,
Lembra lá? Então a gente vai ter um déficit de funcionamento, um déficit funcional no ombro, tá? Uma perca da abdução, da adução contra a resistência, rotação interna e externa, tá? A gente vai também ter um déficit de flexão de cotovelo e de supinação de ombro, ou de antebraço. Desculpe, gente. Se acostumem com minhas falhas, que eu estou pensando a 3 slides na frente, desculpa. Aqui a gente vai ter um déficit sensitivo a nível de região média, região lateral do braço e antebraço, pegando também polegar e indicador, porque essas regiões são dermátomos de C6, tá bom? Então o paciente vai ter um déficit de abdução, rotação interna, externa de ombro, um déficit de adução de ombro, um déficit de flexão de cotovelo, supinação e também vai ter um déficit sensitivo nessa região lateral do braço, antebraço, chegando a indicador e dedo e polegar. E esse tipo de lesão de C5, C6 tronco superior, na grande maioria das vezes, ela acontece com esse mecanismo de lesão que eu falei para vocês. Então, flexão contralateral da cervical com abaixamento do ombro durante uma queda com acidente motociclístico. Quando a gente adiciona o C7 nessa lesão, a gente vai também ter um déficit de extensão de punho e dedos associado aos déficits que a gente já falou anteriormente. E aí o dedo médio também tem um déficit sensitivo, tá? Aqui a gente mostra o mecanismo de lesão mais comum do tronco inferior ou das raízes de C8 e T1, que é uma abdução forçada de ombro, como que esse cidadão aqui segurando num galho, ele vai tracionar essas raízes inferiores do plexo braquial e elas podem romper ou podem se distender, causando algum tipo de lesão, tá? Nas raízes de C8 e T1, quando ele tem uma lesão isolada, a gente tem um déficit de musculatura, principalmente intrínseca da mão, mas também alguns músculos extrínsecos. E aqui o déficit funcional, o déficit sensorial vai ser no dermátomo de C8 e T1. Então, dedo anular, dedo mínimo e a região do cutâneo medial do antebraço, ali em T1, tá? Muito bem, nessas lesões de C8 a T1, a gente tem um sinal clássico que é bem característico desse tipo de lesão do tronco inferior, que é o sinal de Claude-Bernet-Horner. Alguém já ouviu falar nesse sinal? Bem característico dessas lesões de tronco inferior, né? Aqui a gente vai ter uma miose, ou seja, uma pupila mais contraída, uma pitose palpebral, a pálpebra desse indivíduo vai estar caída, e uma enoftalmia, que é o afundamento do globo ocular, tá? Então são basicamente essas 3 características que a gente encontra no... Como? Isso, do globo ocular. Se você observar aqui nessa figura, ó, esse globo ocular ele vai estar mais protuso, e esse aqui lesado mais internalizado, ele vai estar afundado, tá? Ok? E nas lesões completas, a gente tem a paralisia completa do membro superior e um déficit sensorial em todas essas regiões, com exceção de T2. Ok, como fazer uma boa avaliação? No slide de vocês aí, algumas figurinhas, a letra está bem pequena. Eu vou mandar o arquivo em PDF, um arquivo de página inteira de cada slide, a gente coloca lá na plataforma para vocês terem acesso, tá? Porque realmente eu não sabia que estava tão pequena que ia atrapalhar um pouquinho vocês visualizarem. Então, na avaliação, a gente precisa fazer uma história bem detalhada desse paciente, qual foi o mecanismo de lesão, em quanto tempo ele procurou ajuda, o que foi feito eletroneuro, ressonância, tá? Então, fazer uma avaliação bem completa. Fazer um exame físico, observando todos esses músculos, como que estão esses músculos funcionalmente. Fazer um eletrodiagnóstico, o cirurgião vai solicitar depois de algum período de lesão, tá? Quando o edema estiver reduzido.
Exames de imagem, tá? As ressonâncias magnéticas ou tomografias podem ser úteis para a gente diagnosticar e avaliar se houve um arrancamento, uma avulsão lá da raiz nervosa na medula espinhal, avaliar a gravidade da lesão e escolher o tratamento, tá? Acho que a gente tem uma questão para vocês. Quais segmentos são mais frequentemente lesionados no plexo braquial? Tronco superior, médio inferior ou lesão total? Muito bem, 100%, 75%, 80%. Ok, então com 89%, lesão total, perfeito, isso mesmo, ok? E aí o exame físico envolve a avaliação de toda essa musculatura do membro superior. Também envolve avaliar como que está, se há uma presença de uma lesão pré-ganglionar, ou se a lesão é pós-ganglionar, tá? Esse aqui é o gânglio, tá? Responsável por grande parte da função autonômica da nossa face, principalmente a região orbicular, tá? Na presença de uma lesão pré-ganglionar, que é, por exemplo, uma avulsão, a gente vai ter um sinal de Horner positivo, a ausência do sinal de Tinel, tá? Da percussão de Tinel, a gente vai percutir todo o trajeto do nervo na região supra e infraclavicular e não vai ver nenhum choque, porque a lesão não está ali, só a Tinel onde há choque, só a Tinel onde há lesão, ou onde há crescimento axonal. Então a gente vai procurar por choque aqui nessa região com a percussão e não vai encontrar, porque a lesão vai estar lá pré-ganglionar, tá? Na lesão pós-ganglionar, que acontece após a saída desse gânglio, a gente vai ter um Tinel positivo no local da lesão, a gente percute o paciente, opa, teve um choquezinho aí, tá? E a gente vai ter a preservação de algum movimento. O eletrodiagnóstico, ele só deve ser utilizado, a eletroneuromiografia, com 3 ou 4 semanas de lesão, porque nesse período é que vai haver uma redução do edema e aí a gente vai ter uma melhor acurácia desse exame. Com a presença do edema fica tudo muito mascarado. Então os cirurgiões optam por fazer a eletromiografia cerca de 1 mês ou mais após a lesão, tá? A eletroneuro, ela caracteriza, confirma e localiza a lesão. Então, é um exame bastante interessante para ser utilizado. E uma nova avaliação após 2 a 3 meses de lesão.